Mas assim, agora falando mais da figura mesmo do Abramovich, até onde tá certo esse espanco em praça pública que rola com ele na Inglaterra, até onde é um pouco demais? Tipo, ó, você não pode vender, se você vender vai ter que ser assim, você não pode ter lucro. Quais são os parâmetros dessa brincadeira que você acha certos ou errados? Eu acho o seguinte, eu sou um dos maiores críticos a esse modelo de futebol, tá? E isso sempre, desde sempre. Eu não aguento os clubes-estado, eu não aguento. Eu acho que, além deles fazerem do futebol algo muito menos interessante do que com essa coisa de ir no supermercado e comprar, fazer o que faz o PSG, por exemplo. Eu nunca suportei esse negócio de comprar 3 dos 4 melhores jogadores do mundo para ganhar um título. O legal é que o futebol é tão espetacular que permite que um time que vai lá e compra 3 dos 4 melhores jogadores do mundo não ganhe o título que ele pretende ganhar, que é o seu grande objetivo, por um motivo de Estado também, né? Então, assim, eu não gosto desse modelo, tá? Eu não gosto do modelo do City, eu não gosto do modelo do PSG, eu não gosto do modelo do Newcastle. E o Chelsea é um caso que não chega a tanto, porque é um caso, primeiro, mais antigo. Sim. É um caso, ou seja, de um cara que chegou lá e que está há muito tempo e que certamente criou vínculos e que tem uma importância na história do clube indiscutível, mas, de alguma maneira, é um modelo parecido. Então, eu só acho o seguinte, certas medidas já deveriam ter sido tomadas no futebol inglês, sobretudo, há um bom tempo. E eles nunca se preocuparam com isso. Eles nunca se preocuparam com da onde a grana vem. O importante sempre foi mais para eles o produto. Ó, eu tenho os melhores aqui, tá todo mundo bem pago e aqui é a melhor liga. Exato. Esse sempre foi o padrão, né, da Premier League. Mais recentemente é o padrão da Premier League, que é indiscutivelmente o melhor campeonato de futebol nacional do mundo, né? A gente não tem discussão. E muito também por causa do dinheiro desses caras. Sim. Então não é uma coisa fácil, né? Você ser a favor, porque também é um pouco de hipocrisia eu falar isso e me empolgar o tempo todo com a Premier League como me empolgo. Sim. Mas faz parte. Eu acho que assim, isso não nos impede de dizer que as coisas, eu acho pelo menos, que deveriam ser diferentes. Nesse caso, eu vejo muita gente dizendo, mas o dinheiro desse, o dinheiro daquele, por que não se toma medidas também contra, né? Isso que eu estava falando. Sim. Com o dinheiro de outros países, etc. e tal. Porque esse é um caso específico. Porque esse é um caso de um país que está invadindo um outro país. Né? Está invadindo o país, está tomando o que não é dele. Exato. E, nesse caso, a gente está vendo medidas serem tomadas em todas as esferas, e não só no futebol, muito além das medidas que a gente vê serem tomadas, e nem vê, na verdade. Ou a gente vê medidas serem tomadas contra o Catar, por exemplo. Não. Tem motivo de sobra para você tomar medidas... a gente vê reclamações, vê burburinhos, mas ações efetivas nenhuma, sanções, e acho que nem vão ter. Exato. Sanções contra o Catar? Não tem. Então, assim, para citar um exemplo. Então, por que as sanções estão acontecendo agora? Porque esse é um caso extremo de um país cujo ditador resolveu invadir um outro país. E a partir dali, as medidas e as sanções têm sido mais graves, mais sérias, mais contundentes e gerando, claro, um prejuízo maior. Eu acho assim que o que acontece com o Chelsea, com o Abramovich, está na esteira do que está acontecendo em todo o resto, em todas as outras esferas. Então, não acho que tem uma perseguição ao Chelsea. Não. Não, isso é evidente que não. Mas... não é. Mas te pergunto assim, com relação às pessoas... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem um exemplo do Roman Abramovich. Pô, é um dono de um clube que, tipo, até onde eu sei, não sei até onde está envolvido ou não está envolvido com a galera de lá. Digo, jogadores da Rússia que, pô, podem ser contra o que tá rolando, mas, tipo, são jogadores, às vezes o cara, o time não vai botar mais um cara, não sei. Até onde essas pessoas têm culpa ou podem ser penalizadas por um rolê que talvez elas não tenham a ver? Então, sabe o que eu te digo, apenas pela Igor? Bandeira. Você olha para as pessoas na Rússia... E olha quantas pessoas inocentes e que também não fizeram nada estão sendo penalizadas. Porque elas estão sendo penalizadas de todas as maneiras na Rússia. Seja por não poder usar um serviço de streaming, seja por não poder fazer uma conta, uma transferência internacional para alguém que mora fora. Então, assim, a penitência, o prejuízo a inocentes... Ele é inerente à guerra. Antes da guerra, né? Ele faz parte de tudo. E aí você vai me dizer, poxa, mas coitado do torcedor do Chelsea. Sim, coitado do torcedor do Chelsea. Mas mais coitados ainda dos russos que estão pagando na Rússia com uma série de sanções, mesmo aqueles que são contra o Putin.
e mais coitados ainda dos ucranianos, Exato. que estão sendo mortos ou expulsos do seu país. Então, eu entendo essa Sim. lógica de que, pô, os caras estão sendo prejudicados, eles não têm nada a ver com isso. Mas isso é inerente à guerra, né? Não Sim, sim. cola, né? É. Isso não cola no final.